Eu tava lá aqui na cozinha da minha casa e eu comecei a conversar com a minha tia e com o meu esposo Wesley. E a morte, e eu chegava até a desmaiar. Eu sentia muita dor no estômago e eu ficava muito fraca. E todo mundo começou a falar assim, ó. Todo mundo falava assim, se ela ficar em lugares muito cheios ou se ela ficar muito tempo sem comer, ela desmaia, ela fica fraca, ela é muito fraca. E o que acontece? Eu pensava nisso, sabe? Tem na minha cabeça, não, eu sou uma pessoa muito fraca, se eu ficar muito tempo sem comer, eu desmaio, se eu ficar muito... Então, eu cresci entendendo isso, que eu era fraca e que eu desmaiava. E que eu não podia ficar algumas poucas horas, tipo 2, 3 horas sem comer já era o bastante pra qualquer coisa eu já perder o ânimo, minha pressão baixar e eu desmaiar mesmo. Então, o que acontecia? Eu acreditava nessa realidade. Eu acreditava. Por quê? Porque eu ouvia todo mundo dizer isso. Porque realmente era isso que acontecia. Eu desmaiava mesmo. Eu passava mal. Eu ficava fraca. Eu não podia ficar 2, 3 horas sem comer. Que meu corpo já baixava a pressão e eu caía. E o que aconteceu? Eu comecei a pensar nisso e acreditei nisso. E vivi isso da minha infância, adolescência. Até aproximadamente os meus 16 para 17 anos. Se eu entrasse num lugar onde tivesse muita gente, eu desmaiava. Se eu passasse 3 horas sem comer... Eu ficava tonta, a pressão baixava, eu tinha que sentar, e se eu não sentasse, eu desmaiava também. E eu acreditava, eu dizia pra mim mesma. Eu dizia assim, eu não posso ficar sem comer, que eu desmaio, eu sinto muita dor no estômago, a minha barriga dói, eu fico tonta, eu caio. E isso acontecia frequentemente. Aí o que aconteceu? Olha só, quando eu entendi, através da palavra do nosso Deus... que você não está condicionado à sua realidade, mas você pode trazer uma realidade que você ainda não vive sobre a tua vida pelos teus posicionamentos, de acordo com a palavra. Quando eu entendi isso, olha só, quando eu passava um tempo sem comer, que eu já queria ficar fraca, eu dizia assim, não. Eu não vou ficar fraca. Não, eu não tô tonta, não. Não aceito isso. Eu não vou. Essa não é a minha realidade. Eu não vou ficar assim. E eu comecei a me fortalecer nisso. E comecei a fortalecer a minha mente nisso. E comecei a sarar isso daí na minha vida. Eu tô falando algo que eu vivi, queridos. Eu tô falando algo que eu passei muito tempo. Não estou tonta, eu não estou com dona Bahia, eu não estou com isso. E eu falava isso. Até que na declaração de fé, agindo por fé, não aceitando aquela realidade que sabe, que eu tinha vivido da minha infância até a minha vida da adolescência para a vida adulta. Declarando isso, dizendo, eu não aceito isso, eu não sou isso, eu não sou uma pessoa fraca, eu não sou uma pessoa doente, eu não sou uma pessoa declarar, e eu comecei a agir como tal. Aí o que acontece? Não pode ir porque vai passar 3 horas sem comer, então você não vai. Eu digo, vou sim, eu vou passar até mais se eu precisar, não vou desmaiar, não vou ficar passando mal, não vou cair no chão. E eu comecei a agir ao contrário daquilo que a minha realidade falava. Eu comecei a agir por fé, queridos. Eu não fiquei tipo dizendo, se for pra desmaiar, eu desmaio, se não for, eu não desmaio. Não, eu comecei a agir por fé. E sabe o que aconteceu? Chegou um momento, que isso não acontecia mais. Chegou um momento de tanto eu ir contra a realidade que eu vivi, me posicionar não como uma pessoa doente, não como uma pessoa fraca, uma pessoa frágil. Chegou um momento que eu já não desmaiava, eu já não sentia, já não ficava mais. Hoje não tenho isso. Não tenho esse problema. Já não sinto isso, você tá entendendo? Então, assim, eu me posicionei ao contrário, contrariamente ao que o meu cenário, a minha realidade anunciava. Quem olhava pra mim, eu ficava com os lábios roxos, parecia que tinha morrido, ficava branca, com os lábios roxos, ficava gelada, você pegava em mim, parecia que eu tava uma pedra de gelo. Isso acontecia muito. E eu acreditava nisso, e eu alimentava isso. E tem coisa na nossa vida que a gente alimenta sem saber. Por quê? Porque quando a gente na nossa infância ou na nossa adolescência, alguém disse, não, ela é muito frágil, 3 horas ela já desmaia, não, se ela ficar em pé ela desmaia, não, se ela chegar em qual ambiente ela desmaia. Aí você alimenta isso, porque é isso que acontece, é isso que as pessoas veem em você, então é isso que você alimenta. Aí o que acontece? Você passa a vida inteira cheia de limitações, você passa a vida inteira dentro do cativeiro. Natália, mas eu já professei a fé em Jesus, eu tenho fé. Ei, olha só, eu também já tinha
tinha professado a fé em Jesus e ainda assim, eu tive que entender o que era agir por fé. Eu ainda tive que entender o que era me posicionar. Eu ainda tinha que entender o que era tomar uma atitude. Sabe quando Daniel entrou e disse, os cativos estão comendo isso daí? Quero não, eu não sou cativo. Mas você tá no cativeiro, mas não sou cativo. Você tá no meio dos escravos, mas não sou um escravo. Você tá entendendo? Pois é. Aí o que aconteceu? Hoje eu não tenho esse problema. Quando chegou o momento que de tanto eu ir contra a minha realidade, eu gerei outra realidade na minha vida. Hoje eu não tenho esse problema, não, obviamente, me alimento bem, porém, se eu tiver que passar um intervalo muito grande sem comer, eu não vou desmaiar por causa disso. Se eu estiver num lugar onde eu faça esforço, eu não vou cair no chão como antes por causa disso. Você tá entendendo? Antes uma realidade havia sido gerada e eu acreditava, eu alimentava ela porque ela existia. Eu não tô dizendo que isso não existe na tua vida. Eu não tô dizendo que você não sente dores. Eu sentia dores terríveis no estômago, que não tinha enfermidade nenhuma, eram dores, eu sentia dores, se eu ficasse sem comer, eu sentia dores que meus lábios ficavam pretos, eu ficava muito pálida, e eu passava mal e eu chegava a desmaiar. Ou seja, existia uma realidade? Existia, mas chegou um momento que eu decidi sair dela. Chegou um momento que eu comecei a caminhar para fora dela. Queridos, olha só, é isso que nós temos que fazer, caminhar para fora de uma realidade que por muito tempo nós alimentamos. Caminhar para fora de muito tempo acreditamos nela e vivemos ela. Tem gente que às vezes, olha aqui, tá dentro de uma realidade que o que é que ela diz para ela mesma? Ela diz assim, olha, nem um relacionamento meu dá certo, porque eu não consigo confiar. Aí o que acontece? Alguém te causou uma ferida da decepção, aí você alimenta essa realidade, aí todo mundo que aparecer na tua vida te decepciona, aí qual é a frase final que você sempre diz? A frase final é, eu sabia, todo mundo que aparece sempre faz isso mesmo comigo, todo mundo que aparece sempre causa essa ferida em mim, todo mundo que aparece sempre age dessa maneira. Por que isso acontece, Natália? Se eu sou uma pessoa de Deus, sou uma pessoa de oração, sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa que eu tenho até testemunho pra contar por que isso aumenta essa realidade, você vive ela. Você vive ela. Queridos. E olha só, e é preciso a gente caminhar para fora dessa realidade. Você precisa ir ao contrário do que aquilo que estão dizendo, que estão falando, até mesmo ao contrário de coisas que você por muito tempo, mas muito tempo acreditou na tua vida. E se isso te machuca, se isso te fere, se isso te lança para baixo, não imagine que é outra pessoa que vem para te sarar, não. Não imagine, não. Olha só, eu fazia exame, não dava nada, não tinha problema nenhum, não tinha problema de pressão, não tinha problema no estômago, eu não tinha gastrite, eu não tinha nada. Sabe o que era isso? Era somente uma realidade que eu acreditava e alimentava toda a minha vida. E eu entendia. E eu entendia que aquilo era verdade, que aquilo era a minha realidade. Num dia que eu decidi caminhar para fora dela e comecei a sarar isso dentro da minha alma, a minha vida mudou completamente. E eu quero declarar sobre você, você não vai ficar de braço cruzado não, porque ninguém vai te jogar para fora da tua bolha. Ninguém vai te lançar para fora da tua realidade. Você vai ter que caminhar para fora dela e gerar uma nova realidade na tua vida, uma realidade de fé.